Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso AEScast. E hoje, o motivo do nosso episódio é muito especial. Na verdade, é um momento histórico. E eu estou com pessoas aqui que participaram ativamente desse momento histórico para falar para vocês um pouquinho sobre uma conquista da AES, que é a certificação ISO 9001, né? Com base na norma BNT-NBR ISO 9001, versão 2015. E comigo, né, estão aqui ao meu lado direito já a Evelyn, a Vanessa e o Eduardo. Né? Todos vão conhecê-los, quem não conhece ainda, mas já gostaria de pedir para vocês se apresentarem rapidamente, falar quem vocês são, para o nosso associado e quem também for assistir o nosso episódio do AEScast, já conhecê-los para a gente já começar a falar um pouquinho sobre o tema do nosso episódio de hoje. Então, começando aqui pela Evelyn, que está à minha direita. Obrigado pelo convite, primeiramente, participando, Evelyn, e se apresente para quem estiver nos assistindo aí. Imagina, muito obrigada pelo convite, eu estou muito feliz de estar aqui com vocês hoje. Eu sou a Evelyn, eu sou engenheira de produção, sou especialista em Lean Six Sigma e apaixonada por esse mundo que é o mundo da qualidade. Foi um grande prazer estar aqui responsável pela implementação do sistema de gestão baseado na ISO 9001-2015. Muito bem. E à sua frente, a nossa gerente administrativa aqui da ESA. Já estou apresentando, mas não. Vanessa, por favor, se apresente. Olá, eu me chamo Vanessa, eu sou gerente da associação. Estou muito feliz pelo convite, muito agradecida de ter participado de todo esse trabalho aqui que foi a implantação do sistema de gestão da qualidade e certificação ISO 9001. Muito bem. E nosso diretor aqui, Eduardo Schuster, por favor, dê as honras aí. Agradeço mais uma vez, Alessandro, a todos vocês pelo convite. Eu sou o Eduardo, eu sou engenheiro civil, eu sou associado à AES há 8 anos e atualmente estou como diretor também. Isso aí. Então, temos a Evelyn, engenheira de produção, o Eduardo, engenheiro civil, eu, Alessandro, sou engenheiro mecânico e a Vanessa, que é da área administrativa, né? Então, já é a estranha no ninho aqui nosso, mas é a que dá todo o suporte para que a engrenagem aqui na AES possa, de fato, girar e fazer com que as coisas aconteçam, né? Juntamente com toda a equipe. E aí, para a gente já falar um pouquinho sobre o tema, né, principal nosso aqui de hoje, a gente tem, então, pessoas atuando hoje na AES, no nosso dia a dia, né, em todas as atividades que a gente realiza aqui diariamente, que fazem todo o atendimento ao associado, as prestações de serviço que a gente tem ao associado, os benefícios, treinamentos, enfim. E para isso tem pessoas, né? Então a gente sempre gosta de ressaltar isso. Às vezes quem não participa do dia a dia não percebe isso, né? Porque busca lá um atendimento no WhatsApp, pensa que às vezes é um robozinho que está ali atrás, mas não é. Entra no site, mas tudo isso acontece porque tem pessoas envolvidas. E para que o sistema de gestão da qualidade fosse implementado também, né? Não foi diferente. A gente precisou do engajamento de todas as pessoas, das pessoas que estão presentes no dia a dia, dos diretores, a Evelyn, que veio para essa missão e também comprou muito bem a ideia desde o início, né? Também já era associada, né, Evelyn? Sim, já era associada há alguns meses, na verdade, mas já conhecia o trabalho da associação há um tempo maior. Isso mesmo. Então é isso, né? Primeiramente, ressaltar isso, que tudo isso, né? Tudo que acontece no dia a dia da AES, e agora a gente está falando da certificação, só aconteceu realmente de fato, porque nós temos as pessoas engajadas aí, mais que engajadas, né? Acho que é um comprometimento muito forte, as pessoas que vêm aqui trabalhar na AES, felizmente, né, a gente percebe que há até um propósito de estar aqui, cada um exercendo as suas atividades, mas sempre em prol aí do nosso associado. Já vamos entrar então, falando um pouquinho da certificação. Quem não conhece, né, a certificação ISO 9001, ela é uma norma
da ISO, uma norma internacional, que é também traduzida para o português, ela então está dentro da base da ABNT, é uma NBR também, e ela trata sobre sistema de gestão da qualidade. Só que quando a gente fala de sistema de gestão da qualidade, quem não conhece muito do assunto pode imaginar que a ISO 9001 ela só trata realmente de atividades relacionadas à qualidade. Mas a gente vê que o sistema de gestão da qualidade, que é o SGQ, né, que a gente sempre fala de forma abreviada, ele é muito mais abrangente que isso, não é, Evelyn? Qual que é primeiro, antes de a gente falar sobre os detalhes da implementação, fala um pouquinho da visão que você tem da ISO 9001 e o que você acha que ela pode contribuir de fato para qualquer tipo de organização. A ISO 9001, ela nos traz, né, muito mais do que apenas um certificado, uma certificação. Ela vai muito além, ela traz uma forma de trabalharmos pensando sempre no nosso cliente, que no caso da associação são os associados. Então é uma forma, uma cultura que nós vamos implementando dentro das organizações, onde a gente consegue ter uma gestão estruturada, a gente consegue pensar nos processos, nas atividades que acontecem como processos, e dessa forma a gente consegue identificar o que realmente está sendo gerado de cada um desses processos, ou seja, quais são os resultados, e a gente consegue medir isso por meio de indicadores, de KPIs, a gente consegue gerar relatórios. Isso acaba sendo muito importante quando a gente pensa na melhoria contínua. Então, a ISO 9001, ela nos proporciona isso, termos essa visão da melhoria contínua e buscarmos sempre o melhor para os nossos associados, no caso da ES. Legal. E, Vanessa, para você que está no dia a dia, né, conhece todas as atividades que são desenvolvidas aqui na ES, você acha que o sistema de gestão da qualidade, ele ajudou de alguma forma? A gente entende que ele ainda é recente, né? A nossa certificação não tem nem um mês, mas o trabalho de implementação ele já vem de meses. E como que você enxerga, então, que o SGQ ele pode ajudar nessas rotinas de vocês, nos processos, né, de cada uma das pessoas envolvidas da equipe? Sim, sem dúvida. A implantação do SGQ, ele transformou não só os nossos processos, mas a nossa rotina mesmo. A gente conseguiu identificar com mais clareza quais as responsabilidades de cada membro da equipe, o que cada um tinha que executar da melhor forma possível para atender o nosso associado e garantir a satisfação dos mesmos, né? E melhorou a eficiência total, assim. Eu acho que veio para realmente facilitar o nosso trabalho. Quando a gente fala de implementação de sistema de gestão da qualidade, quando uma empresa que não tem, né, um sistema sistematizado, de fato, com as atividades todas ali bem escritas em processos, a primeira impressão pode vir no sentido de que fala, nossa, vai dar muito trabalho fazer isso, né? E eu tenho tanta coisa para fazer, mais isso agora, né? Será que isso vai atrapalhar o meu dia a dia? Logicamente que para escrever processos, quando você não tem escrito, é um trabalho inicial para mapear tudo isso, né? A Evelyn participou ativamente desse trabalho conjunto com todas da equipe, né? E hoje, vendo já os processos escritos, as responsabilidades de cada pessoa envolvida ali, né? Eu acho que norteia, né? Dá um norte, de fato, bem interessante, dá até uma certa tranquilidade pensando no que vem pela frente também. Eu encaro dessa forma. No passado, há muito tempo atrás, quando se falava de qualidade, pensava que era só burocracia, né? Só papel. E hoje, a gente pode implementar um sistema até sem papel, né? O mínimo de papel possível. E isso que é bacana. Mas o mais importante é que a gente consegue se enxergar dentro do sistema de cada atividade que é realizada ali, né? E eu acredito que esse é um grande diferencial que eu encontrei aqui na associação. O comprometimento de todos os membros da equipe, tanto da diretoria quanto da Vanessa como membro também ali como alta direção. Então, esse comprometimento de todas vocês fez com que a gente conseguisse ter a certificação, né? E mais do que isso, conseguisse realmente colher os benefícios que a certificação pode nos proporcionar.
Perfeito. Aí, a gente vem pro... Tudo isso, né? Tudo que a gente faz no dia a dia da EAS, primeiro, a EAS só existe por conta de seus associados, né? Não tem outro motivo de existir. E então, tudo que é realizado aqui no dia a dia e agora com a implementação e a certificação ISO 9001, pensando do lado do associado. Eu sou associado, a Evelyn é associada, o Eduardo é associado. O Eduardo é associado há 8 anos, né, Eduardo? 8 anos. 8 anos e atualmente é nosso diretor também. Pensando no olhar do associado, Eduardo. Pensa lá no Eduardo Schuster, associado primeiro, antes de diretor, né? E conhecendo já a EAS desde a sede, quando era lá na Piauí, e hoje, como nós estamos. Essa padronização, a certificação, tratando de fato a nossa rotina como um sistema que é bem organizado, com cada um conhecendo as suas atividades, o que você acha que isso pode impactar para o associado, que é o que mais interessa para nós? Para nós associados, a ISO 9001, ela significa um atendimento mais eficiente, mais prático e padronizado, onde vai trazendo mais melhoria para o associado, trabalhando dessa forma. Inclusive, a gente vê aqui no atendimento, né, tem um quadro de gestão à vista, né? Então, o associado, hoje ele chega, ele vê indicadores ali que são importantes para ele conhecer de fato o que acontece no dia a dia da associação. Ali a gente tem novos associados, a gente tem o resultado dos índices de satisfação com os eventos. Então, são vários indicadores que ele consegue enxergar ali. Política da qualidade. Desta forma, nós vemos que tem um padrão para ser seguido, né? E que não é trabalhado de forma aleatória as coisas na associação. Tudo procedimentado. Acho que um dos pilares da ISO 9001 é justamente esse. É a padronização de processos. É um dos pilares, né? Então, isso aí é fundamental, de fato. E aí a gente espera que o associado comece a perceber isso, né? E para a equipe, esse trabalho todo ele vai acontecendo de forma até natural. No início, a gente começa a fazer as atividades com base nos procedimentos que nós escrevemos. Mas, com o passar do tempo, tudo vai ficando mais natural e as pessoas até esquecem mais adiante que existe ali. Por que eu faço isso? Não é porque a ISO pede, porque está escrito na norma, não. É porque realmente as atividades elas já foram moldadas e começam a fluir de forma natural. Complementar alguma coisa, Evelyn? Nesse gancho dessa certificação? Acho que... O que você acha que talvez, pensando no início, vamos pensar assim, o dia que o Alessandro teve contato com a Evelyn perguntando se ela gostaria, né, de participar do projeto, e o desafio que você talvez encarou, né, nesse início que você viu, porque é diferente, né, a gente sabe implementar sistema numa empresa ou outro tipo de organização. A ESA ela tem uma característica um pouco diferente. O nosso cliente é um associado, a gente não é uma empresa que vende um produto, vende um serviço de fato, né? Então, você acha que isso foi algo desafiador? O que você notou nesse início? Realmente foi um desafio muito grande pensar nas atividades executadas pelas meninas, pela associação como um todo, de uma forma como um processo. Acho que o maior desafio foi em mapear, através daquele mapa macro, as atividades correlacionadas, porque é muito claro tudo que vocês realizam, tudo que a associação realiza, porém, a forma de conexão entre as atividades acaba sendo um desafio. Quando a gente fala sobre uma empresa que ela faz ali um produto físico, a gente vê a transformação. E aqui a gente não vê um produto entrando matéria-prima e saindo um produto final, mas a gente vê a informação sendo transformada, seja através da Márcia fazendo ali o relacionamento com os associados, fazendo cadastro em um convênio, cadastrando novos associados, seja a Gabi fazendo ali a prospecção de cursos, oferecendo cursos para os nossos associados também, seja a Brenda e a Aline no atendimento, a Aline também ali na questão das parcerias, buscando sempre o melhor para os associados. Então, tudo é informação. Então, isso é um grande desafio, enxergar como mapear isso como um processo, como essas atividades se conectam no fim, mas eu acredito que a gente conseguiu, de fato, cumprir com esse desafio, né? Tanto que conseguimos a certificação, e no final a gente vê que sim, tem conexão e que é importante enxergarmos tudo isso como processos. Você consegue
de uma forma bem resumida, falar para a gente assim, um passo a passo, em que consistiu, né? Principalmente para as pessoas que não sabem qual é o processo de fazer uma implementação de um sistema de gestão da qualidade. Mas, de forma bem resumida, uma consultoria gratuita da Evelyn agora, um passo a passo, assim, o que você fez, a primeira coisa que você fez quando chegou aqui, até o dia que culminou com a auditoria de certificação. O primeiro passo foi uma reunião de alinhamento para entender um pouquinho melhor dos serviços prestados pela associação, e a partir disso eu fiz um diagnóstico inicial, levantando ali tudo que a associação já possuía e aquilo que ainda não possuía. Por meio desse diagnóstico inicial, foi possível determinar quais seriam os processos que deveriam ser mapeados. A partir disso, eu comecei o mapeamento de processos, sempre com o apoio de todos, incluindo a diretoria, incluindo a gerência, incluindo as meninas que trabalham nas tarefas mais operacionais ali também. Então, a gente fez um mapeamento em conjunto, porque mais do que termos processos mapeados, nós precisamos que esses processos eles sejam mapeados de uma maneira que condiza com a realidade. Então, a gente precisa que eles reflitam o que de fato acontece na prática. Então, foi um trabalho muito delicado nesse momento de conseguir trazer para o papel tudo aquilo que vocês já faziam e faziam com muita maestria. Então, a gente não tinha problema de tarefas não serem realizadas, mas a gente não tinha isso escrito, então foi o momento de conseguir descrever tudo isso. A partir disso, a gente foi para a parte de treinamentos, qualificando a equipe tanto na ISO 9001, então todas realizaram ali um treinamento de interpretação da norma, para conseguir entender a importância que a norma tem para todos, para a associação, e depois desse treinamento, a gente foi para os treinamentos específicos para cada uma das áreas, identificando ali a necessidade, né, dentro do sistema de gestão para cada uma das áreas da associação. E depois de todo esse treinamento, a gente começou a colocar em prática. É claro que nesse momento a gente fez também alguns ajustes, tentando correlacionar ali as atividades executadas com os requisitos que a ISO 9001 nos pede, mas tentando trazer isso de uma forma leve também para os colaboradores. Depois desses treinamentos, depois de colocar em prática, a gente fez o levantamento dos dados. Então, a gente começou a levantar indicadores, criar indicadores, para conseguir entender se o que nós estamos fazendo está sendo feito de uma maneira adequada perante os nossos associados. E a partir daí, a gente começou a fazer a coleta e a análise dos dados referente ali a todos os atendimentos que são realizados, aos cursos. Então, fizemos levantamento de NPS, buscando entender se os associados estavam ou não satisfeitos com os serviços prestados, com os cursos oferecidos. E nesse momento também tivemos ali a auditoria interna, que veio para fazer ali a verificação se tudo aquilo que nós estávamos dizendo no papel condizia com a realidade. E a partir desse momento nós tivemos ali essa aprovação na auditoria interna, fizemos alguns ajustes, logo em seguida recebemos a auditoria externa, onde não obtivemos nenhuma não conformidade, o que é um passo muito importante, visto que é a nossa primeira certificação externa. Tivemos algumas observações, o que é normal, pensando em um sistema que está sendo implementado, mas observações que vêm realmente para auxiliar na melhoria contínua do sistema de gestão. Acredito que foram esses os passos, falando de uma forma rápida, mas foram vários meses de trabalho, né, não só meu, mas de toda a equipe. Foi bem intenso, né? Foi bem intenso. A gente teve uma programação bem apertada. A gente tinha uma meta, né, de conseguir a certificação até o final de setembro e foi atingido, né? Foi graças ao empenho, realmente. E aí a Vanessa entra justamente nisso, né? Comentando pra gente um pouquinho, Vanessa, sobre os desafios de fato que vocês enfrentaram, né? Pensando na equipe de uma forma geral, mas a sua visão. O que você pode destacar dos principais desafios nessa implementação, desde o início, lá quando eu cheguei e propus para você esse desafio? Então, foi realmente um desafio grande que nós recebemos, né? Nossa equipe, ela não tinha conhecimento, ninguém tinha experiência, né, na
na gestão, no sistema de gestão da qualidade. Ficamos realmente um pouquinho assustadas logo no início, porque natural, né? Tudo que é novo assusta a gente um pouquinho, e ainda com a nossa equipe que é enxuta, né? Que todo mundo sabe que a nossa equipe é uma equipe enxuta, e a gente ficou realmente com receio, falando, gente, mais uma coisa para fazer, e tem um prazo aí que tem que ser atendido, e tem que mapear tudo, e tem que colocar todos os processos, tudo que a gente já faz, a gente tem que escrever, e realmente, né, a gente ficou um pouco ansiosa nesse aspecto. Mas aí chegou uma pessoa maravilhosa, que é a Evelyn, que chegou com toda a leveza dela, e conduziu maravilhosamente todo o processo, nos tranquilizou e nos apoiou em todas as partes, todas as partes do processo. Ela estava ali junto com a gente, fazendo em conjunto, e nos deixou realmente muito tranquilas. E a gente teve que mudar, né, também algumas visões, algumas culturas, né, que a gente já tinha de trabalho. A gente teve que reorganizar a rotina, as demandas, e realmente deu um pouco de trabalho, mas a gente conseguiu encaixar ali e deu tudo certo. E hoje a gente entende que realmente não era mais só um trabalho a mais, e ele veio para melhorar o nosso trabalho. Então, acho que hoje todas da equipe estão cientes e concordam com isso que eu estou dizendo aqui. Eu, assim, complementando isso aí que você falou, lá no início, quando a gente teve a proposta, né, eu junto com a diretoria, eu propus isso para a equipe, né, através da Vanessa, a gente tinha uma realidade, né, de uma equipe formada, cada uma realizando as suas atividades ali no dia a dia, e assim, qualquer organização, e a ES não é diferente, a gente está em constante mudança. Todo dia tem algo acontecendo, e lá no início, quando a gente fez o planejamento inicial realmente para certificação, a gente estava com uma perspectiva, né? E a gente tinha uma pessoa que estava nos ajudando, né? A gente chamou um outro consultor, que era o Arthur, né? Que é nosso associado também, o Arthur Mendel. E a gente tinha uma membro na equipe, né? Que era a Bianca, e a Bianca que estava, de fato, sendo o SGQ da ES. Aí, com esta mudança, né, que houve com a saída da equipe da Bianca, por opção, né, ela foi buscar outras oportunidades profissionais, e aí a gente ficou, então, com um dilema, o que fazer? E foi quando a gente tomou a decisão, né, como a gente não ia ter como ter a gente sabe que a qualidade é responsabilidade de todos, né? Esse é o jargão mais dito, e é uma pura verdade. Mas, quando a gente está implementando, está iniciando, a gente sabe que a gente precisa de um motorzinho ali o tempo todo, né, para que as coisas aconteçam de fato. E a gente não tinha mais essa pessoa dentro da equipe por uma série de questões, cada uma realizando as suas atividades, são muito específicas, e foi quando a gente conseguiu que a Evelyn viesse. Aí o resto é a história que a Vanessa contou, né? E mais do que uma consultoria, foi de fato a implementação, né? Atuando junto com elas. Então, iniciou o trabalho lá com o Arthur e com a Bianca, e que aí a Evelyn chegou e deu a continuidade, e hoje, além de ter feito toda a implementação, né, do sistema, até a gente chegar na certificação, a Evelyn hoje oficialmente é a nossa responsável pelo SGQ da ES, né? Isso é muito bom também, que acaba dando uma tranquilidade, sabendo que tem alguém que é especialista no assunto participando, não do dia a dia, todos os dias, mas de uma forma geral, está presente no dia a dia, mesmo que não seja presencialmente, mas à distância também, participando disso, né? E aí, o Eduardo, que viu isso aí acontecendo, né, percebeu que houve uma mudança na rotina de trabalho aqui, né? Começou a ver a Evelyn presente aqui mais vezes no dia a dia da ES, a preocupação
de que algumas coisas acontecessem nos prazos, como a Evelyn comentou, né? Tudo tem prazo, né? Então, a partir do momento que a gente se dispõe a isso, tem estabelecido um cronograma com as atividades que devem acontecer até chegar lá na certificação. Nesse contexto, Eduardo, você notou, percebeu já, tem algum sentimento que já pode se notar uma mudança com relação a esse atendimento, não só o atendimento aqui da recepção, mas o atendimento de uma forma geral da EAS? Eu percebi nesse contexto que a Evelyn passou para a gente, a Vanessa, que houve uma força de comunicação interna muito grande. Houve um empenho legal da equipe, um comprometimento para que pudesse atingir aí a excelência, né, a melhoria na gestão. Sobre esse comprometimento da equipe, o que você pode falar do comprometimento da equipe da EAS hoje, pensando em todas as membros, a gente fala as meninas, mas de uma forma respeitosa, né? São todas profissionais e tudo, competentíssimas, né? Todas estão nas suas respectivas funções, mas de uma forma de tal forma que elas sabem que a gente conhece a competência delas em todas as atividades que elas desempenham, mas é natural, às vezes a gente fala as meninas e tal, mas não é de forma desrespeitosa, né? Sim, Conhecendo todas as meninas da EAS, né, da equipe, esse comprometimento, você percebe que há um comprometimento forte delas, não, a certificação ISO 9001 não resultou nisso. Isso é algo que elas já possuíam, né? Se você tem essa visão também. Sim, com certeza. Eu de fora pude perceber a movimentação interna aqui e o comprometimento delas em entregar o melhor delas para que estivessem abertas, né, a novas ideias que a Evelyn veio trazendo, as propostas de melhorias. Eu vi elas abertas para isso, para que a melhoria pudesse acontecer. E a gente falou em duas coisinhas aqui, né? Quando a gente falou mudança, teve muita mudança. Mudança causa o que a Vanessa falou, né? Ansiedade. Às vezes dá até um desespero, né? Cada pessoa se comporta de uma forma com mudanças. E a melhoria. Então a gente sempre conversa e fala, eu já falei isso com a Evelyn algumas vezes também. Ninguém vai mudar nada, tá acontecendo alguma coisa, vamos mudar. Mas ninguém vai mudar algo se não for para melhorar, não faz sentido, né? E a qualidade, ela traz justamente isso. Tudo que a gente faz no dia a dia é pensando em melhoria, né? Em melhorar. E só que a gente não consegue melhorar nada se a gente não conhecer de fato. Aí entra em uma questão muito interessante que está associada diretamente com a engenharia de produção, que a Evelyn é formada. Na qualidade, a gente começa a desenvolver indicadores, mas cada indicador tem que ter um sentido, né? E isso vai ajudar no quê? Se a gente não consegue medir, como que a gente vai melhorar, não é, Evelyn? Não tem como, assim como já dizia a Deming, né? E o bacana, Alessandro, que as meninas, as pessoas em si, elas se propuseram a essa melhoria, porque tem pessoas que você pode entregar tudo, uma ferramenta, a melhor ferramenta na mão dela. Se ela não estiver disposta a dar o melhor dela também, não adianta a ferramenta ser boa. Então não adiantava a Evelyn vir aqui, pontuar, traçar um roteiro para melhoria se as pessoas também não tivessem dispostas a melhorar. Então parabéns para a Vanessa, para toda a equipe que se propuseram, né, em ouvir todos os procedimentos para também aplicar da melhor forma possível. Exatamente. Na EAS. Exatamente. Tem também o lado pessoal, né? Claro. A Evelyn comentou do Deming aqui. Sabe quem é o Deming, Eduardo? Não. William Edward Deming, né? Que é um guru da qualidade. Eu sou fã dele, a Evelyn também. Então, sempre quando se fala em qualidade, tem os gurus da qualidade, cada um tem um papel, né? E o Deming, ele trouxe muito essa questão de melhoria, de realmente a gente medir, né? Trazer princípios estatísticos para dentro da qualidade e hoje o que a gente tem na qualidade é tudo resultado disso.
E aí vem um ponto importante que você comentou da união, né? Esse engajamento de todos, né? Não teria acontecido de forma alguma, né, a certificação se não houvesse esse empenho. E aí, de todas as partes, né? Se não fosse a diretoria propor isso, não ia acontecer. Mas não é a diretoria responsável. Quem tocou e toca no dia a dia as atividades é a equipe, né? E aí, lá no início, então, a Vanessa comentou, o desafio foi enorme porque as pessoas não sabem exatamente o que é, né? E mais importante do que saber o que é saber para que serve, né? Qual que é o objetivo disso? Vai fazer algo só por fazer, né? Não é. Então tem que ter um propósito, tem que ter um motivo para isso. E o objetivo, colocando sempre lá como objetivo principal o associado, né? Esse que é o nosso principal norte. Aí, vamos pensar agora num ponto que é crucial também. Pessoas, né? Falando das pessoas, cada uma ali responsável por sua atividade. A Vanessa hoje, eu tenho certeza que ela cada função que nós temos desempenhada dentro da ES por cada uma das membros da equipe, a Vanessa ela sabe qual é a competência que cada uma tem que ter, né, quais são os requisitos, né, que foi quando a gente faz o mapeamento da gestão de pessoas. Olhando nesse sentido, você consegue falar se isso impacta de forma muito positiva, ajuda muito ou só um pouquinho, Vanessa? Não, impacta de uma forma muito positiva realmente. A gente conseguiu visualizar várias áreas, várias situações que a gente não tinha. A gente não tinha conhecimento do que era necessário e hoje a gente tem. Então, impacta de uma forma muito positiva e melhorou bastante o nosso dia a dia. Vendo a competência que cada uma tem que ter para desempenhar a sua função, né? Sim. Aí, isso é um dos pontos, né? A ISO 9001, elas são muitos requisitos, né? Muitos requisitos. Então, o atendimento a cada um deles, ele depende de a gente conseguir, de fato, enxergar a organização como um todo. E só quem está no dia a dia consegue isso. E quando a gente fala de certificação, né? Certificação, ela é um momento, a gente conseguiu chegar na certificação. Foi um dia, foi a auditoria, concedeu a certificação, que depois de alguns dias o certificado chega. Só que não acabou, né? Então isso aí é só o começo. É só o começo. Então é o início de tudo. Agora é que começa de fato o nosso entendimento maior sobre o que é o sistema de gestão da qualidade, o que a certificação ISO 9001, de fato, ela vai ajudar a ES, e esse sentimento ele ainda é bem incipiente, está no início, né, e vocês já conseguem ver esse benefício. Agora, com essa nova, né, pensando numa cultura de fato, porque qualidade é mudança de cultura, quando a gente implementa a qualidade é mudar a forma de pensar de várias coisas que envolvem a nossa rotina. E só que falar de mudança de cultura, a partir de hoje a empresa tem, né, cultura da qualidade, porque tem certificação. Não é assim que funciona. É um trabalho bem a longo prazo realmente, né? Essa mudança de cultura, essa nova cultura, o que você pode enxergar aqui daqui para frente? Falar, hoje nós somos certificados. O que você enxerga que isso vai ajudar a ES, de fato, pensando não daqui 1 ano, 2 anos, mas num longo prazo? Então, hoje a gente consegue enxergar que o sistema, né, com essa implantação, a gente tem uma organização melhor dos nossos processos, a gente tem clareza em tudo. No dia a dia, vamos aqui destacar, no dia a dia, na rotina da equipe. Antigamente a gente recebia, né, nós recebíamos algumas perguntas, né, da diretoria, né, de alguns associados, perguntando sobre indicadores, quantos associados nós temos, alguns números específicos. Quantos associados a gente ganhou no último mês, por exemplo? Isso, nós sempre recebemos esse tipo de pergunta, e
para nós, a gente tinha esse número, tem no nosso sistema, só que não estava claro, não estava visível. Então, às vezes, né, ficava um pouco complicado, a pessoa não tinha aquela resposta, né, na hora. E hoje a gente tem no nosso quadro de gestão à vista, ele já mostra ali pra gente todos os nossos indicadores, que eu confesso, foi a melhor coisa que a gente teve, são os indicadores ali, que eles mostram a nossa transparência. A rotina está organizada, está tudo transparente. Outra, vou citar mais uma situação aqui, mapeamento dos processos. Antigamente a gente, conforme eu já disse, a nossa equipe, ela é uma equipe enxuta, a gente ficava apreensivos quando alguém ia sair de férias. Como que a gente vai, né, vai fazer o trabalho um do outro e tal. E hoje a gente tem, então hoje a gente tem ali o processo todo mapeado, então quem sair de férias consegue sair de férias tranquilamente, porque sabe que quem ficar tem ali, a rotina tá toda escrita, tá tudo escrito como tem que ser feito. Então, eu enxergo que a partir de agora, a gente tem mais clareza naquilo que a gente está fazendo, nas nossas atividades, na entrega para o associado também, que um outro ponto importante é a pesquisa de satisfação, que a gente vai conseguir medir realmente a satisfação do associado em relação a todos os serviços que a gente oferece aqui, porque antigamente ficava um pouquinho meio, uma conversinha aqui, uma ali, a gente não tinha um dado, não tinha um número. E a gente consegue tratar aquilo que não está de acordo, alguma situação que acontecer que não está legal, a gente consegue tratar também de uma forma mais eficaz. Então, eu enxergo isso, que daqui para frente a gente consegue trabalhar mais tranquilo, com mais segurança de que tudo aquilo que está planejado está sendo realmente está acontecendo e de uma forma transparente. E trabalhar com planejamento é sempre melhor, né? Maravilhoso. É o meu objetivo de vida, trabalhar com planejamento. E a gente... Não ficar só correndo, né, atrás do que está sendo executado já. Sim. E a gente está conseguindo executar dessa forma aqui, planejar e realizar. E agora medir os resultados, que é importantíssimo também. E falando nisso, né, quando se fala em melhoria contínua na qualidade, parece que é um jargão, todo mundo fala, melhoria contínua. Isso aí a gente traz para a vida, né? Todo mundo quer melhorar todo dia. Mas como que isso acontece na prática vai acontecer dentro da AEAS, Evelyn, pensando assim, o que contribui para que a gente consiga, de fato, a cada dia melhorar? A auditoria contribui com isso? Aí vem uma pergunta, não conformidade é algo ruim? Na minha opinião, não. A não conformidade... Quem é apontada lá no processo vai dá até nervoso algumas pessoas, não é? Mas fala aí, Evelyn, é ruim ou não? A Vanessa, se for, a gente já pode começar a apontar na conformidade, mas eu sei que ninguém quer, mas no fundo a gente sabe que ela é boa. A não conformidade, ela vem para mostrar aquilo que está sendo realizado de uma forma diferente pela qual ela deveria ser realizada. Então, se eu estou fabricando essa garrafinha de água, por exemplo, e ela sai com o nome diferente do que deveria estar, sai com o rótulo de uma cor diferente, é um desvio. E isso acontece também dentro dos processos que não são de fabricação, né? Processos mais administrativos. E então, se tem algo sendo realizado de uma maneira diferente, a gente aponta isso e a gente descobre qual que é a causa raiz que está gerando isso, daí a gente consegue, de fato, tratar essa causa raiz, a gente consegue melhorar. E se a gente não enxerga isso, a gente nunca vai melhorar o nosso sistema de gestão. A gente sempre vai errar a mesma coisa, né? Exatamente. Errar não é o problema é a gente errar sempre da mesma forma. E aí a melhoria contínua, ela não acontece, porque nós estamos ali cometendo os mesmos erros, sem saber que estamos cometendo eles na maior parte das vezes. Então as não conformidades, elas são positivas por isso. É claro que a gente tem que tomar cuidado, né? Mas quando a gente identifica uma, a gente precisa de fato resolver ela para evitar problemas futuros e para ter essa mentalidade da melhoria contínua. E aí, as auditorias. A auditoria é algo que talvez nem todos tenham essa percepção. Ela vem, é lógico, para verificar como o nosso sistema está, né? Mas ela é uma ferramenta importantíssima de fazer o nosso sistema evoluir. Porque é uma pessoa de fora, né? Alguém de fora que vem
e está olhando ali de uma forma, está olhando por cima nosso sistema, e a gente que implementou, que idealizou cada etapa, talvez não conseguiu enxergar um gap ali, alguma falha que pudesse acontecer. Acho que a gente fica com muitos pontos cegos quando nós estamos ali imersos em um determinado assunto. Então, quando a gente implementa a ISO, nós estamos imersos nessa implementação, nesses processos. E quando vem realmente um auditor, alguém de fora que tem experiência na área, em outras implementações, em outras verificações, eles acabam trazendo realmente essa visão diferente que nos auxilia a melhorar ainda mais o nosso sistema de gestão. Então, a auditoria, ela é um instrumento riquíssimo de melhoria contínua também dentro do SGQ. Muito bom. Eduardo, tem a questão do pioneirismo, né? A gente sabe que a ESA é a primeira entidade de classe certificada ISO 9001. Então, considerando que nós somos, né, uma das 5 maiores associações aí de profissionais do estado de São Paulo, representando a cidade de Sorocaba, a região de Sorocaba, junto ao CREA São Paulo. Então é uma representatividade institucional muito forte. Você acha que essa busca nossa, né, e não falando só porque nós somos certificados ISO 9001 agora, mas por essa busca pela melhoria contínua, sempre buscando trazer mais benefícios, valorização da classe profissional, da engenharia, da arquitetura, né, da tecnologia, de uma forma geral, para a imagem da EAS frente ao associado, frente à sociedade, de uma forma geral, e frente ao sistema, com FEA, CREA mútua. Você acha que isso pode contribuir positivamente para isso? Pensando primeiro no associado? Eu acho que, com certeza, isso vai elevar o patamar da ES, vai tornar uma entidade mais confiável, com uma gestão mais profissional. Isso, e aí, quando a gente pensa, comparando com outras entidades de classe, não querendo dizer que a gente é melhor que ninguém, mas isso acaba sendo também um espelho, né, para as outras entidades verem e buscar também, porque isso vai contribuir muito para a eficiência de cada uma das associações. Sim, é sinal de crescimento, né? Conseguir a certificação da ISO 9001 é um passo adiante. Sim, saber que a gente sempre pode evoluir, né? Sim, e isso também faz com que as demais associações comparem, porque nós seres humanos temos essa Existe, né? Você olha lá, né? Fala, aquele lá conseguiu, né? Eu também consigo, né? Nós temos essa maneira de querer comparar. Então eu vejo que as entidades de classe também pode pegar a associação aqui, a ESA de Sorocaba, e comparar. Poxa, eles têm a ISO, eles estão dando um passo a mais para melhorar, para trazer algo melhor para o associado. Sim. Nós também podemos. Então eu vejo que serve de exemplo para as demais associações essa conquista. Sim, e já pegando justamente isso que você falou, que tem a ver com o que eu quero falar para a gente concluir essa conversa, que é esse compromisso, né? O compromisso da EAS hoje com a certificação ISO 9001 na verdade, nada mais é do que o firmamento ali do compromisso nosso, né? Hoje estamos nós aqui, eu estou presidente hoje, você faz parte da diretoria, temos mais 9 diretores além de nós, temos os conselheiros administrativos, conselheiros fiscais, e a equipe que está no dia a dia aqui realizando as atividades que são para beneficiar o associado. Então é justamente esse firmamento de compromisso com um serviço prestado com qualidade para o associado, mas principalmente mostrando a transparência, né? Transparência em tudo que a gente faz, através dos indicadores, conforme a Vanessa falou, que realmente hoje quando a gente vê o painel de indicadores ali, a gente tem respostas muito rápidas, né? E essa transparência com relação a tudo que a gente realiza, as atividades, transparência com relação à questão financeira, tudo.
Então, isso é um compromisso, né? Mas mais que um compromisso, é uma obrigação, né? Acho que isso é o mínimo que se exige. E aí, a partir disso, a gente poder, de fato, evoluir, né? Evoluir e fazer com que a gestão seja o mais tranquila possível. Quando vier uma outra diretoria, vai estar tudo montadinho, tudo fluindo de uma forma muito natural. É só seguir o barco e é lógico, continuando na melhoria contínua, né? Sempre. Com tudo isso, as demandas dos associados vai ser atendida com mais excelência, porque você pontuou aí, né? O planejamento, ele te prepara para o próximo passo. Sim. Então, eu acho que o associado vai ganhar muito com tudo isso também. Eu lembro que antes de eu assumir ainda a presidência, antes de a gente ser eleito, eu era diretor, né, da outra gestão, e a gente sempre teve essa questão de pensar que a gente precisava atuar mais no planejamento. E, inclusive, o CREA exige isso de nós, né? Nós temos que ter um planejamento anual, cumprir esse planejamento. Não dá para a gente fazer um planejamento e não cumprir, porque a gente vai ter problemas futuros com isso. Então, a gente tem que planejar, cumprir, e isso sempre foi colocado, mas não porque não era feito por uma deficiência das pessoas. É porque a gente entende que a cada momento a gente está evoluindo um passo, né? Em determinado momento a preocupação era com uma questão específica, em outro momento passa-se a ter uma outra preocupação, e felizmente hoje a gente consegue pensar também dessa forma, em olhar para dentro de casa, né, e saber que a gente tem bastante coisa para melhorar e ter a humildade disso, acho que é o mais importante, e a partir disso a gente conseguir de fato trazer mais tranquilidade para quem executa as tarefas todos os dias aqui, que é a nossa equipe, e consequentemente traz também mais tranquilidade para a diretoria e para todo o associado. Esse acho que é um ponto que faz todo sentido, né? Já, então, acho que pensando dessa forma, gostaria de agradecer. Em primeiro lugar, agradecer pela presença, né? Presença da Evelyn aqui. A Evelyn já é acostumada com podcast aí, então tá em casa, né, Evelyn? A Vanessa, que é a primeira vez, o desafio, acho que para implementar isso foi mais fácil do que o podcast. Foi mais fácil. E o Eduardo aqui comigo hoje, né, agradecer vocês três, de fato, e o agradecimento vai além, né? Vai além, que é o agradecimento por todo esse comprometimento de fato, né, que vocês têm. A Evelyn, que está na equipe aí há alguns meses, ajudando a gente bastante, comprou a ideia, o entrosamento foi muito bom com a equipe também, isso é o que faz toda a diferença. Agradecer a Vanessa aqui, que estenda esse agradecimento a toda a equipe, cada uma teve papel fundamental, não existe trabalho sozinho, a conquista é de todos, quando um erra, todo mundo erra. A certificação foi mérito de todos que estavam envolvidos, né? E isso é que a gente precisa sempre reconhecer. Todas as pessoas, elas são essenciais, né? Não tem ninguém aqui, nenhuma colaboradora sobrando assim, não faz nada. Não tem, pelo contrário. A equipe é enxuta, todas muito comprometidas e realizando suas atividades. A cada dia eu recebo uma nova informação, uma nova notícia de algo de bom que está acontecendo, né, que a gente está conseguindo implementar. Isso é sensacional. Então, obrigado mesmo, tá, por tudo isso, por todo o comprometimento da equipe. O Eduardo, que está aqui representando os associados, os outros diretores. Obrigado, Eduardo, também pelo comprometimento. Eduardo é um exemplo de diretor, comprometimento, tá sempre disponível, disposto, né? Disponível não, né? Disponível de acordo com a agenda, né, Eduardo? Sim. Mas sempre disposto a ajudar. Isso assim, é algo que a gente não tem nem palavras para dizer, porque saber que você pode contar com as pessoas é algo que dá uma tranquilidade muito grande também, né? Então, obrigado. E
já, né, gostaria que vocês, então, falassem um pouquinho, finalmente, aí, as palavras finais de vocês, né? Mas lembrando sempre que o mais importante de tudo é o nosso associado, né? Que é a razão, de fato, de a EAS existir e de nós estarmos realizando todos esses trabalhos, buscando essa melhoria cada dia. Começando aqui pela Evelyn, do lado direito. Eu gostaria de agradecer essa oportunidade de estar aqui hoje nesse podcast, de estar envolvida na implementação, de estar agora envolvida na manutenção, porque a ISO ela é viva, ela não finaliza ali com a implementação, com a certificação, mas é algo que a gente vai buscar ao longo do tempo, né? A questão da melhoria contínua que tanto a gente conversou. E uma questão interessante é que depois da auditoria, todas as profissionais, né, aqui da associação, já me procuraram buscando melhorias para as atividades que elas realizam. Então, a gente já abriu várias oportunidades de melhorias, estamos trabalhando nisso, e isso mostra que, de fato, todo mundo entendeu e comprou realmente essa ideia, né, de que a ISO, ela vem realmente para gerar a transformação. E eu espero poder contribuir ainda mais com vocês, e o que vocês precisarem, eu fico à disposição. Muito bom. Fico feliz, hein? Então, com essa questão de oportunidades, é importantíssimo, né? A gente Sim. precisa apontar e mapear essas oportunidades para que a gente consiga ir seguir no propósito da melhoria. Vanessa? Eu gostaria de agradecer, um agradecimento especial a todas as meninas da nossa equipe, que todas se empenharam, se comprometeram e deram o seu melhor sempre, e não só na questão da implantação do sistema de gestão da qualidade, mas em todos das outras demandas, outras tarefas, outras entregas que nós temos também. Agradecer também pela oportunidade que a associação tem nos dado de poder desenvolver essas outras atividades, esses desafios que nos colocam, né, que nos entregam aqui para... E a gente consegue vencer, né? Confiando na nossa capacidade. Eu sou muito grata por trabalhar aqui, por ter essa equipe junto, mas diretoria, a vinda da Evelyn, eu já disse, foi maravilhosa, veio para completar e só para somar, e eu sou eternamente grata. Muito obrigada por tudo, de verdade, de coração. Bom. E você, Eduardo? Complementa e finaliza aí para nós agora. Eu quero agradecer mais uma vez pela oportunidade e dizer que eu me sinto orgulhoso em fazer parte dessa equipe que prioriza sempre a excelência e a transparência. E quero convidar a todos os associados para conhecerem mais de perto esses novos processos e darem o seu feedback. E essa conquista, ela é de todos nós, né? A qualidade, ela é um ciclo que se constrói com a participação de todos. Gostei, é um ciclo, é isso mesmo, não tem fim, né? A Evelyn comentou aqui na fala dela, final, a gente está o tempo todo. Conquistamos a certificação, daqui a um ano tem nova auditoria e a gente está realizando atividades para que tudo ocorra sempre da melhor forma possível e procurando sempre pontos ali que a gente precisa corrigir, melhorar, e é isso, faz parte. Os processos, eles vão mudar, né? Eles vão mudar com o tempo, porque a realidade muda, a mudança o contexto faz parte, da organização vai mudar. Então é isso, a gente está num mundo de constante, né, transformação e a gente tem que se adaptar a isso. O universo está em constante mudança. Se tem a única coisa que a gente sabe que nunca vai mudar é que sempre vai ter mudança. Né? É verdade. Então não tem jeito. Bom, é isso. Obrigado mais uma vez a todos. Evelyn, Vanessa, Eduardo e principalmente ao nosso associado. Como o Eduardo disse, venham para a EAS, né? Se você não conhece o dia a dia, venha um dia aqui, temos coworking, temos café, temos água, temos internet, temos esse estúdio aqui onde nós estamos, salas de reuniões, auditórios, e você pode usar esse espaço que é todo seu. Todos os espaços, o associado nosso tem o direito de utilizar de forma gratuita. Então, muito obrigado e esperamos vocês no próximo episódio do nosso AEAScast.